audiências que eu batizei muito mais do que um conjunto de audiências. Eu chamei de um movimento pela volta da ferrovia. Porque o Mato Grosso do Sul, apesar de ser um estado pujante, um estado que tem um celeiro agrícola, que tem uma produção de commodities expressiva, nós não temos uma ferrovia como nós tivemos durante todo o século passado. Essa ferrovia ela é de 1905, a antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, que liga Corumbá, Campo Grande, chega a Três Lagoas, vai até Mairinque, em São Bauru, Mairinque e termina em Santos, né? E um ramal importante, que era o ramal Campo Grande e Ponta Porã, que está desativado já há muito tempo, desde a década de 90. Então nós fizemos audiências públicas, iniciamos em Sidrolândia, fomos para Maracaju, estivemos em Dourados, no distrito de Itaúm, depois fizemos uma outra audiência pública em Dourados, fizemos uma audiência em Ponta Porã e finalmente em Concepción, para fazer a mobilização da sociedade local e do formador de opinião, do empresário, do produtor rural, do trabalhador, do usuário que está ali na rodovia e vê que tem uma ferrovia ali do lado, lembrar que nós tínhamos uma ferrovia e que nós precisamos dessa ferrovia para o Estado voltar a se desenvolver. Bom, isso teve uma repercussão, nós enviamos um ofício para a NTT, fazendo a solicitação de inclusão do ramal de Campo Grande até Ponta Porã. E o que eu acho mais importante, nós trouxemos o governo do Estado para que entendesse a importância, o governador sabe disso, da importância desse ramal ferroviário de Campo Grande até Ponta Porã, juntamente com o projeto como um todo. Tá? Existia no passado uma discussão sobre se o Mato Grosso do Sul deveria apostar no projeto da Ferroeste ou buscar a reativação da Malha Oeste. O que é o projeto da Ferroeste? É um projeto que liga ali do porto de Paranaguá, no estado do Paraná, ele sobe a serra, vai para Curitiba, entra no interior do estado do Paraná e entra no nosso estado ali pelo sul, por Mundo Novo e chega até Maracaju. Tá? Esse é um projeto que estava em discussão. E muitos falavam assim, olha, mas por que nós vamos reativar a Malha Oeste se tem um projeto da Ferroeste? E eu, durante todo esse debate, eu acho que esse que é importante, que nós conquistamos isso, e até a formação de opinião dentro do próprio governo do Estado, é da viabilidade da Malha Oeste ser muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais pragmático. O traçado já existe. O traçado já existe, você não precisa desapropriar nada, são só os trilhos que muitas vezes você tem que substituir dormente, alguma coisa, mas já tem licenciamento ambiental, então pegar aquilo que está para funcionar e colocar para rodar. Então eu acho que isso avançou bastante. Nesse momento nós estamos em discussão para ver de que forma nós conseguimos mobilizar grupos econômicos que queiram operar essa ferrovia. Está uma discussão hoje na Agência Nacional dos Transportes Terrestres a possibilidade de repactuação dos contratos. Saiu um acórdão do Tribunal de Contas da União que faz uma leitura da legislação existente, permitindo com que a União, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, chegue para os concessionários, para Rumo Logística, que opera a ferrovia, e possa repactuar esses contratos. Então, essa possibilidade jurídica que trouxe esse acórdão, acho que pode ser uma chave para a gente reativar esse projeto. Portanto, porque a Ferroeste, a antiga Noroeste do Brasil, Malha Oeste, a Malha Oeste, ela foi privatizada. Ela foi privatizada o que a 1996. E de lá para cá foi depreciado. O pessoal houve um modelo de privatização completamente que não deu certo. Equivocado. O senhor pode falar sobre esse modelo? Olha, eu penso que, em retrospectiva, se você for olhar as privatizações do Brasil, na maior parte dos casos nós tivemos sucesso. Por exemplo, quando nós vendemos os bancos, nós tínhamos bancos estaduais absolutamente quebrados que faziam empréstimos para lá de complicados, interferência política, foi um sucesso a privatização de banco. Quando nós privatizamos telefonia, nós trouxemos agilidade, nós trouxemos investimentos. Nós fizemos uma série de concessões de aeroportos, de portos que funcionaram. Mas se tem um exemplo de privatização, de concessão que foi mal feita, é a concessão das ferrovias e, especificamente, o caso da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, que posteriormente chamou-se Malha Oeste. Essa privatização foi feita ainda no governo Fernando Henrique,
em 1996, tá? Não, minto, 1900 já foi em 94, tá? Foi em 94 e 96 já houve a desativação do ramal Campo Grande Ponta Porã. Essa privatização, primeiro, quem que comprou? Sabe quanto que foi vendida essa estrada? O valor que foi vendida? Não tenho ideia. Não chegou a 5 milhões de reais, Ô, parcelado em 20 vezes. Foi dado de presente. Foi dado de presente, tá? Qual que foi o argumento que foi utilizado na época, Mariano? Veja só, pasme. Como era a RFSSA, né, a Rede Ferroviária Federal, ela dava prejuízo, ela precisava de recursos do Tesouro da União todo o santo mês para fechar as contas. Quando você olhava aquela empresa, ela era deficitária, ela dava prejuízo. Então, portanto, quanto que vale pagar por uma coisa que dá prejuízo? Então, senhora, se você entregar de graça, tá de bom tamanho. Esse foi o argumento que foi utilizado na época. Então, digamos o seguinte, olha, isso aí não tem valor econômico, quem assumir está fazendo um favor para o Estado, então nós for vendido por 5 milhões de reais parcelados em 20 vezes. Então, eu acho que é um verdadeiro crime, porque só de investimento que você tem dentro de uma ferrovia dessa, pois bem. Só os imóveis. Só os imóveis que estão colocados. Só os imóveis dali já vale bilhões de reais. E aí, para qual grupo que foi vendido? Foi um grupo norte-americano, conhecido como... Você ouviu falar do chamado Capital Abutre? Sabe o que é o Capital Abutre? É o seguinte, são grupos econômicos internacionais que compram empresas para fechá-las. O que ela faz? Ela pega a empresa, desmantela a empresa, vende os ativos principais, deixa a empresa esquálida e depois vende a operação numa posição mais vantajosa. Foi isso que foi feito. Logo que foi privatizada, a primeira coisa que eles fizeram foi desativar, dentro de 2 anos, o ramal Campo Grande Ponta Porã, que existia desde 1940. Venderam uma quantidade imensa de locomotivas e vagões. Já colocaram dinheiro no bolso. Fizeram uma série de contratos para lá de duvidosos, ou seja, recuperaram o valor, precarizaram o serviço da ferrovia e depois passaram adiante. Então, aí essa ferrovia passou na mão de 3 ou 4 outros concessionários, até cair na mão da Rumo Logística, que é um grupo grande, é um grupo importante, que é relevante nacionalmente, mas já pegou essa ferrovia absolutamente deteriorada. E aí o que está colocado? A possibilidade de se revitalizar essa ferrovia. Quanto que custa esse projeto? Tem números para tudo quanto é lado, tá? Há aqueles que falem que custa cerca de 18 bilhões de reais, tá? Porque são mais de 1.000 e tantos quilômetros de revitalização, e outros que têm números mais modestos, cerca de 7 a 8 bilhões de reais, dependendo do projeto. Qual que é a diferença entre os dois números? Hoje essa ferrovia, ela tem a chamada bitola métrica, ou seja, a largura dos trilhos é de 1 metro. É uma ferrovia relativamente antiga. Tá? Século passado. Do século passado. É a melhor do mundo hoje? Não. Hoje é melhor você ter a chamada bitola larga, tá? Que tem, salvo engano, 1,80 m, 1,60 m, uma coisa assim, tá? Mas é a bitola larga. Era melhor a gente fazer com bitola larga, porém, custa o dobro, tá? E às vezes o ótimo é inimigo do bom, porque essa ferrovia ela pode operar com bitola estreita, com bitola métrica, as composições vão andar numa velocidade média de 50 a 60 km por hora, não vai ser os 80 a 90 km por hora da outra bitola, mas é adequado, é possível fazer e com certeza é muito melhor do que está hoje. Sabe qual que é a velocidade que está andando as composições hoje na Malha Oeste? Deve ser no máximo 10 km por hora. Você acertou, é 12 km por hora. 12 km por hora é o valor com risco máximo. De descarrilhamento. Risco de descarrilhamento. Então, na verdade, nós não temos mais uma ferrovia. Quem que vai querer? Você vai querer colocar uma carga para ser transportada a 12 km por hora? Imagina, sai daqui de Campo Grande e vai chegar em São Paulo quanto tempo depois? E como que está sendo feito com o minério de Corumbá que era transportado para Porto de Santos, Paranaguá, que era levado exclusivamente pela rodovia? Está sendo feito por caminhões, por barcaças? Caminhões e barcaças, exatamente. O modal hidroviário, que é sair ali em Corumbá e sair por barcaças pelo Rio Paraguai, é um modo bastante competitivo para se transportar o minério e é adequado. Porém,
existe uma série de inconvenientes também. Por quê? Porque muitas vezes o Rio Paraguai precisa de dragagem, ele não é trafegável em todas as curvas ali dos rios e todos os trechos, dependendo do volume de chuva e de pluviosidade de um determinado ano. Então ele tem essa insegurança no transporte e hoje o porto ele não tem uma capacidade de tonelagem muito grande. Tá? Então ele vai precisar de uma outra forma de escoar. Não é que você ou é o hidroviário ou é o ferroviário. Os dois são complementares. Então, uma parte é pela hidrovia e a outra parte, infelizmente, está saindo através da rodovia da BR-262 e a BR-262 está do jeito que está. Né? Se você transporta ali de Corumbá até Mirandas, vai ver esse trecho, terrível, Mariana, terrível. Cheio de valeta, causando inúmeros acidentes, matando animais. Então são situações que a gente precisa realmente rever isso. E é absolutamente antieconômico, né? Você imagina você transportar minério de ferro através de caminhão, tremião. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, Mariana. O Brasil é como se fosse assim, a gente desaprendeu. Porque no começo do século passado, em 1905, a ferrovia estava funcionando. Você imagina o que era o então sul de Mato Grosso, né? Não era nem Mato Grosso do Sul, era o sul de Mato Grosso em 1905. Mas em 1905 a sociedade brasileira tinha entendido que era importante ter uma ferrovia. Agora nós estamos em 2023 e estamos transportando com tremião. Pelo amor de Deus. A minha adolescência foi nos anos 70, eu me lembro que um dos melhores empregos de Campo Grande era cobiçadíssimo você trabalhar na rede ferroviária. Os pais sonhavam que as filhas se casassem com quem trabalhasse na ferrovia. Eu não sabia disso, não. Era um emprego garantido. Era status, Ferrovia, Banco do Brasil e Correio. Era o sonho de todo pai trabalhador que suas filhas se casassem. Porque eram estáveis, eram bem pagos. Né? A ferrovia tinha toda assistência médica. Né? O que Meu avô mesmo foi ferroviário, né? Sim. Ele começou a carreira como ferroviário. Meu avô também. Meu avô por parte de mãe também. Ele veio pra cá por conta da ferrovia. Que legal. Legal. Então, o deputado, ou seja, privatizar, privatizar com estudo, com responsabilidade, com visão para o futuro, funciona. Funciona. Privatizar para se livrar é um erro. É um erro, a forma como foi feita. No começo do governo Fernando Henrique, a minha avaliação é o seguinte: tinha-se uma visão da privatização de que era assim, queria-se às vezes o Estado mínimo, não o Estado necessário. Eu sou da avaliação, da minha visão política, da minha colocação no espectro ideológico, eu sou uma pessoa que eu acredito no funcionamento do mercado, porém, existem certos aspectos onde o Estado precisa entrar, onde existem falhas de mercado. Então, foi importante o processo de privatizações? Sim, foi muito importante. Devolveu competitividade para o Brasil. Porém, foi feito de maneira muito assodada, de maneira muito com a vontade de se livrar do ativo, se livrar da empresa, se livrar do problema e jogou-se de qualquer forma, de maneira irresponsável na mão de acionistas que não tinham compromisso com o projeto e deu no que deu. O deputado, depois de toda essa mobilização, todo esse trabalho, e quero parabenizá-lo pela visão, porque se esse debate tivesse iniciado no período da privatização, se tivesse sido acompanhado mais de perto, né, com um olhar mais técnico, mais político, com interesse do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, talvez a coisa não fosse isso. Então, primeiro quero parabenizá-lo pela sua visão, pelo trabalho, por toda essa dedicação de levantar isso. Mas isso tem uma perspectiva, o senhor está dizendo que é possível renegociar, que tem esse novo acórdão e tal. A coisa é para médio prazo? A coisa é para médio prazo. Por quê? Porque o investimento é muito grande, nós estamos falando no mínimo de uns 7, 8 bilhões de reais. E existe hoje a possibilidade de ser organizado um consórcio no Mato Grosso do Sul de empresas para tocar essa ferrovia. Então, é uma das ideias que nós estamos desenvolvendo, precisa eu conversei até com o governador a esse respeito, para que nós pudéssemos, através até da liderança do Estado, colocar alguns parceiros estratégicos que queiram operar essa ferrovia. Então você pega, por exemplo, hoje a Rumo Logística é a detentora da concessão.
Porém, nós temos inúmeros outros potenciais usuários que são grandes indústrias. Você pega, por exemplo, a Suzano, que está se instalando ali em Ribas do Rio Pardo. Mariano, é um investimento tão expressivo, não sei se você já teve a oportunidade de passar lá na frente. Só tenho acompanhado. Quando 20 começou, eu passei por lá. 20 bilhões de reais de investimentos. Isso é quase o tamanho do orçamento do governo do estado para o ano inteiro. Isso para pagar funcionário, custeio, dívida, etc. E tal. Investimento. Isso só de investimento, 20 bilhões de reais é o valor do investimento. É o maior investimento não da América do Sul, é o maior investimento das Américas na atualidade. Então, uma fábrica com essa da Suzano, que vai transportar celulose, é um potencial usuário dessa ferrovia. Então, se ela entra dentro do jogo e contrata o serviço da ferrovia, ela viabiliza a ferrovia. Outro que poderia viabilizar a Eldorado, lá em Três Lagoas, a International Paper, a Fibria, essas grandes empresas. O próprio grupo JIF, que é dono da JBS, né? Mas o grupo JIF, que é a holding, comprou também as operações da Vale lá em Corumbá, as minas de Urucum. Então quem está produzindo agora é o grupo JIF. Então eles têm uma perspectiva de transportar 6, 7, 8, 9 milhões de toneladas de minério de ferro. Então esse é um ator importante que, se entrar contratando os serviços da ferrovia, também viabiliza. Então tem um grupo de empresas relevantes, principalmente na produção de commodities, seja minério, seja de celulose, seja as grandes cooperativas do agronegócio, como por exemplo a Bung, a ADM, a Cargill, a Dreyfus, a Coamo, a LAR, empresas significativas que, se entrarem num consórcio de empresas juntamente com hoje a operadora Rumo Logística, viabiliza o negócio. Por quê? Porque garante a receita dessa ferrovia, porque elas vão contratar o serviço de transporte. Entendi. E aí viabiliza a contratação de financiamentos, etc. e tal. Agora, o que precisa ser feito? Uma coordenação desse trabalho, porque naturalmente uma compete com a outra. Tá? Então aí que, na minha avaliação, é importante o papel do Estado para tentar fazer uma concertação entre esses inúmeros atores, para que todos possam cooperar e fazer a viabilização desse projeto da ferrovia. Olha, parabéns pelo trabalho e, de fato, é impressionante. Eu sou mato-grossense, nasci aqui em Cidrolândia, viajei de trem de Cidrolândia para cá, usei a litorina que funcionava. É uma perspectiva muito interessante. Vamos encerrar esse assunto ferrovia e vamos para a rota bioceânica. O senhor também tem trabalhado, acompanhado. Como é que está? Qual a perspectiva? A ponte já está na metade, a parte do Paraguai está indo de vento em popa, a parte do Brasil de asfaltamento está resolvido já. Eu não tenho os números da conclusão da ponte, mas a última vez que eu vi tinha 25% sendo feito. Esse dia atrás eu vi umas fotos que o prefeito de Porto Murtinho colocou, o deputado federal Vander também esteve lá recentemente, postou uma publicação. Eu vejo que o projeto da ponte está funcionando, tá avançando, está crescendo, é um projeto grande. Se você ver a foto ali, é importante o valor, o tamanho, a magnitude dessa obra. E aí o que vai acontecer com Porto Murtinho? Porto Murtinho, que hoje é o fim da linha, certo? É o fim, onde acaba a estrada. Onde o vento encosta o cisco. O vento encosta o cisco. Então, Porto Murtinho, que é o fim de uma linha, de uma estrada, ele vai ser, na verdade, o meio, né? Porque com essa ponte vai ligar com outra rodovia ali no Paraguai e vai permitir que a gente possa exportar através dos portos ali do Chile, de Iquique, de Antofagasta, subindo a Cordilheira dos Andes, a gente vai poder exportar e importar. Então, acho que Porto Murtinho ganha com relação a isso e vai dar uma nova dinamização de novos empregos, de investimentos na cidade, é isso que a gente espera. E a gente precisa também revitalizar a 267. Se você andar pela 267, que ela corta o estado ali na parte de baixo, horizontalmente, totalmente deteriorada. Eu fui, há um tempo atrás, eu fui a Porto Murtinho, impressionante a quantidade de buraco que tem ali na 267.
Então, chega... Depois de Jardim ali? Depois de Jardim. Porque de Jardim até Porto Murtinho é cerca de 200 quilômetros, né? Acho que é 220 quilômetros. Uma coisa assim. E é impressionante, não tem um posto de gasolina no meio. Não tem nada, não tem uma padaria, não tem... desabitado. E a única coisa que você tem naquela rodovia ali é buraco. É impressionante, porque você não consegue andar a 50 km por hora, de tanto problema, tanto buraco que tem. Então nós inclusive fomos até Brasília, lá no DENIT, nós oficiamos juntamente com a bancada federal, pedindo que o DENIT pudesse fazer a recomposição dessa estrada. Então, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem inúmeros problemas. Nós acabamos nessa entrevista falando muito de questão de infraestrutura, né? Tem inúmeras questões na área social que a gente poderia debater mais a fundo, e nosso mandato tem entrado nas diversas áreas. Mas esse tema da infraestrutura do Estado, eu acho que é vital. E o Mato Grosso do Sul está sendo sufocado pela ausência de infraestrutura, principalmente da parte federal. Porque na parte do governo do Estado, e aqui é importante mencionar, o governador Eduardo Riedel mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo autorização para a captação de 2,370 bilhões de reais para a pavimentação de novas rodovias no nosso estado, mais de 600 quilômetros de novas pavimentações de novas rodovias estaduais, e também a melhoria e recapeamento de 300 quilômetros das rodovias já existentes. Então, é um sucesso isso. Eu penso que o Estado está avançando muito com relação a isso. E também uma inovação, porque nessa nova construção desses 600 quilômetros das novas rodovias, o método construtivo vai fazer com concreto. Então, eu não sou engenheiro, mas é um asfalto com alto teor de concreto. Salvo engano, é 28 ou 30% do total é concreto. Então é uma rodovia que dura muito tempo. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem as highways que eles chamam. E as highways duram 30 anos, sem nenhum problema. Aqui a gente faz um investimento, passa 5 anos, a estrada já está totalmente esburacada, tem que ter tapa-buraco, é manutenção. Asfalto Sorrisal. Asfalto Sorrisal. Então, eu acho que o governador acerta ao colocar dessa maneira. Então, custa um pouquinho mais caro? É verdade, custa 20 a 25% a mais fazer desse tipo de asfalto com concreto mesmo. Mas pode ter certeza, dura 30 anos. Acho que vale a pena o investimento. O senhor estava falando das questões sociais que Mato Grosso do Sul precisa atacar, da infraestrutura. Mas quando a gente fala da economia, de geração de renda, da capacidade de investimento do setor produtivo, traz geração de renda, traz melhor emprego, mas também traz os problemas sociais de população. Agora, Ribas do Rio Pardo tem problema de alojamento, tem problema de saúde, enfim, tem uma série de problemas. Quando você trata desses grandes investimentos, embora tenha todo num planejamento minimizar esses impactos, sempre se tem. E isso é preciso entrar município, governo do estado, governo federal, tudo no combate e na organização desses setores. Como é que o senhor vê esse processo? Está corretíssima a sua análise, principalmente nesses municípios pequenos que estão recebendo investimentos muito significativos, como, por exemplo, Ribas do Rio Pardo, que está recebendo esse investimento de 20 bilhões da Suzano, e também uma cidade que é Inocência. Não sei se você conhece. Sim. Inocência. Sim. Inocência é uma cidade pequenininha. E vai receber um investimento de quase 20 bilhões também da Arauco, que é uma outra indústria de celulose. Então você imagina o que acontece com essas cidades. Inocência acho que não tem 5 mil eleitores. Deve ser mais ou menos uma coisa assim. Tá? Então, o pessoal lá tem um desafio muito grande. Você tem uma boa notícia que vai receber um investimento grande, mas com ele traz inúmeros desafios. Por exemplo, primeira questão, habitação. Como é que você resolve o problema da habitação? De repente vem ali 10 mil pessoas trabalhando dentro de uma fábrica. Então, gera uma pressão de aumento dos aluguéis, um aumento de uma pressão de custos, uma ausência de casas, pode gerar habitação, coabitação, cortiço, pode surgir favela, pode gerar uma série de problemas na área de habitação. A rede de saúde é insuficiente. Então, assim, nós precisamos sim da ajuda do governo do estado nesses casos para ajudar a prover os serviços sociais básicos, principalmente na área da saúde, na área da habitação, na área da segurança pública e na área da assistência social. Então, eu acho que a gente precisa ter um estado do bem-estar social
que, juntamente com o mercado funcionando, operando, gerando emprego e renda, e o Estado vem protegendo e corrigindo aquelas falhas de mercado, que é o que acontece quando a gente traz um investimento dessa magnitude. Deputado, são 7 horas e 42 minutos. Eu vou me reportar à sua assessoria. Me disseram que o senhor tinha um compromisso às 8 horas. Portanto, chegou aqui 2 fiscais para... Você tem todo o tempo. Se quiser, pode ir. O outro espera. Eu vou ficar aqui com você. Mas vamos lá. Eu tenho acompanhado nas entrevistas e na disputa. 2024 está aí, e antes de 2024 tem 2023, tem toda a preparação e tal. O senhor assumiu a direção do PSD aqui em Campo Sim. Grande, né, do partido. É um partido que tem 8 vereadores, uma bancada de 8 vereadores, comandou o município com Marquinhos Tade por 2 Sim. mandatos, 1 mandato e meio pelo menos. E agora, o senhor, ao assumir, tem uma proposta, um projeto no partido para disputar a prefeitura? Como está em estudo? Qual o nível, qual o patamar que está esse debate? Bom, eu assumi a presidência municipal do PSD, que é o meu partido aqui em Campo Grande, que é o Partido Social Democrático. O que é o PSD? É um partido grande nacionalmente, eu tenho dito isso nas entrevistas. Partido que tem 16 senadores, é a maior bancada no Senado Federal, é o PSD. Na Câmara Municipal, na Câmara Federal, nós temos 42 deputados federais, é um partido significativo no Congresso. Só para você ter uma ideia, o PSDB, que no nosso estado é um gigante, que é o maior partido, sem dúvida nenhuma, até mesmo por conta dos governos consecutivos do Reinaldo, duas vezes do Reinaldo e agora do Riedel, é um partido extremamente relevante, é o maior partido do nosso estado. Em nível nacional, possui apenas 13 deputados federais, enquanto o PSD tem 42. Então, é um partido grande que nacionalmente tem um determinado espaço e aqui no nosso estado ainda não alcançou o tamanho que ele poderia ter. O nosso dirigente estadual, o nosso presidente, é o senador Nelsinho Trade, e eu, conversando com ele, com outras lideranças partidárias, com o próprio Marquinhos, com inúmeros vereadores e outras lideranças, eu penso que nós temos que revitalizar o PSD. O PSD precisa ter projeto nas principais cidades, em Campo Grande, em Dourados, em Corumbá, seja ele para cabeça de chapa, seja para vice, seja para formação de vereadores, seja de colocação de lideranças, mas um partido político, ele precisa se apresentar para a sociedade. Não apenas como uma alternativa política, como apenas um projeto de poder ou como apenas um projeto eleitoral, mas um partido que vai dar voz para a sociedade e vai ter um conteúdo programático que vai levar à transformação social. Qual é o objetivo da política? Por que faz sentido fazer política? Que instrumento é esse que nós temos na mão, que é o mandato, que é o exercício do poder? Para que serve isso tudo? Na minha avaliação, nós temos que usar da política mais do que apenas um instrumento de conquista do poder, mas um instrumento da transformação social. E eu penso que o PSD tem sim que apresentar projetos para Campo Grande. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido, logicamente que essa é uma decisão partidária, que o nosso diretório, consultando os filiados, vai tomar. Então eu sou pré-candidato. Pré-candidato é o candidato a candidato. Porque o candidato oficialmente é só nas convenções do ano que vem. Então tem muita água que vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas eu tenho sim vontade de disputar a prefeitura de Campo Grande. Sou nascido em Campo Grande, amo essa cidade, fui secretário de Finanças nos últimos 5 anos e 3 meses, vivi todos os problemas de Campo Grande, lutei verdadeiramente por todos os temas, conheço a administração pública de Campo Grande, fizemos um trabalho de recuperação em relação àquilo que nós tínhamos no passado e gostaria de colocar meu nome à disposição. Agora é uma decisão nossa partidária e vamos ver como é que isso fica no futuro. Nós estamos no mês de setembro, estamos a 13 meses da eleição. Esse é um processo que há etapas. Etapas. Tem, não tem como
chegar em abril do ano que vem sem passar dezembro. Como o senhor está tratando o caso dos vereadores? Nós entrevistamos aqui alguns vereadores do PSD. Não todos, mas veio o vereador Coringa, o vereador Otávio, que eu me lembro assim de bate-pronto. E todos eles tinham uma preocupação. Valdir Gomes. O Valdir Gomes esteve ontem aqui. Todos eles têm uma preocupação da ausência de debate, que no momento teve todos esses problemas e que ficaram sem direção e tal, estão aguardando um posicionamento. O diálogo primeiro com a bancada, depois com a população. Como é que está esse planejamento? O senhor pensa visitar os bairros de Campo Grande, fazer debate com a população, pesquisar, ouvir? Com certeza. Bom, primeiro com relação aos vereadores. O PSD, ele está sempre de portas abertas para aqueles que queiram entrar dentro do partido, aqueles que queiram fazer política, que queiram pensar Campo Grande, e o PSD pode ser a casa desses que têm um mandato, que queiram continuar, e outros que estejam de fora, que queiram entrar também dentro do nosso partido. Naturalmente que o nosso desejo é manter a maior parte desses vereadores que hoje estão no partido. Nós temos 8 vereadores, mas a realidade política muitas vezes está relacionada com quem ocupa momentaneamente a prefeitura de Campo Grande, e acaba muitas dessas decisões influenciadas por essa conjuntura. Então, existe uma discussão de alguns vereadores, que alguns manifestaram para mim pessoalmente, outros nós ouvimos, uma possibilidade de deixar o partido. Eu acho assim, é natural, e a gente não pode ter a pretensão de querer organizar a vida dos outros. Cada um é dono do seu próprio projeto, cada um é dono do seu próprio nariz e age conforme a sua consciência. Porque o PSD não pode ser uma gaiola de ouro. Se o cara quer sair, ora, infelizmente nós gostaríamos de tê-lo aqui, mas se vai sair, paciência, né? São todos convidados a ficar, e eu penso que ficar é um bom negócio. Por quê? Porque nós vamos ter projetos, nós vamos discutir Campo Grande. Hoje nós temos condição de montar um plano de trabalho, um plano de governo, uma discussão com massa crítica, reunindo especialistas, reunindo técnicos, reunindo ex-secretários, gente que conhece a máquina pública, para que nós possamos montar um programa para Campo Grande. Então eu quero reunir, gastar uma energia montando esses principais temas na área da saúde. Acho que o tema principal hoje em Campo Grande é a questão da saúde. Da assistência social, na educação, na área de infraestrutura, na área de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, na parte de infraestrutura, asfalto nos bairros. E aí montar um projeto e poder oferecer para a população um conjunto de alternativas. Então esse trabalho está em andamento, nós estamos elaborando isso com esse grupo e conversando com as pessoas para que a gente possa fazer um projeto com inúmeras mãos, que não tenha o rótulo de A, de B, de C ou de D, mas que seja, na verdade, um trabalho coletivo para a gente apresentar para o ano que vem. Então, aqueles que queiram fazer política conosco no PSD, que queiram ter ideias para mudar Campo Grande, quem que acredita na política, quem acha que a política está muito acima desse curto prazo dos governos, com esse toma lá da cá de partidos, com essa quantidade de siglas partidárias, que parece às vezes até uma sopa de letras, PT do B, do C, do D. Então nós temos que pensar política grande, nós temos que pensar política com P maiúsculo, nós temos que colocar Campo Grande acima dos interesses individuais. Então, esse é o nosso espírito, é isso que a gente quer fazer. São 7h51 na cidade de Morena. Estamos conversando com o deputado Pedro Pedrocian Neto, do PSD aqui no Mato Grosso do Sul. Já falamos sobre malha ferroviária, já falamos sobre a rota bioceânica, estamos falando de política sobre 2024, da sua disposição de disputar. Deputado, diz que a gente não faz a pergunta para a mulher, mas qual a sua idade mesmo?
Eu tenho 42 anos. 42 anos, bastante jovem. 42 ainda é jovem? Eu tenho a vantagem, que é o seguinte, eu não tenho cabelo branco, não sei o que aconteceu. Acho que esse pessoal de origem lá de Miranda, né? Eu sou de Campo Grande, mas a família toda é de Miranda. O pessoal diz que água lá de Miranda não tem, mas não dá cabelo branco. Eu fiz 64 mês passado e tem alguns fios, começaram a pintar agora. Isso é a genética do Sul Mato Grossense. É a nossa genética. Esse topete aí do gambá do desenho lá tá e faz hora já, ó, não vem não. Meu tio tem um aqui assim, ó. O topete do gambá. Mas, deputado, então o senhor está preparado, definitivamente o senhor é pré-candidato, está colocando seu nome à disposição para disputar, entrar na disputa. A capital é a única cidade do Mato Grosso do Sul que tem 2 turnos. É verdade. Portanto, o senhor usou um termo que foi muito usado quando se debateu isso na Constituinte, que time que não joga não tem torcida. É verdade. E tem que, se não entrar, não tem jogo. Portanto, o PSD nacional, o senhor tem falado com o Kassab, tem se articulado nacionalmente? Eu falei recentemente ao telefone com o Kassab. Ele tem a intenção de lançar candidatos a prefeito em todas as capitais, porque seria muito ruim para o PSD não ter projeto. Então essa é a visão da direção nacional. E dentro de uns 15 dias nós combinamos de eu ir presencialmente até São Paulo. Ele hoje é o secretário da Casa Civil do governo Tarcísio e está extremamente atribulado ali com uma série de questões, inclusive na área política, na organização do governo do estado de São Paulo. Mas dentro de 15 dias nós marcamos de ir para São Paulo para debater os rumos de 2024 do PSD aqui em Campo Grande e no estado. São 7h54, deputado Pedro Pedrocian Neto. Vou deixar os microfones abertos, já de antemão agradecer a sua assessoria, que prontamente liberou sua agenda para você vir conversar conosco. Mas liberar, fique à vontade, aquilo que eu não perguntei, que seja de interesse do mandato, que o senhor quer comunicar aos eleitores, aos nossos ouvintes, fique à vontade para dizer agora. Cabreira, mais para agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou vendo que vocês estão de casa nova, né? Ficou tão legal aqui. E agora ficou a Nova 106 News. Então ficou muito legal aqui. Parabenizar você com o seu trabalho, você, a Mariana, nossa colega aqui do lado. E dizer que eu estou à disposição toda vez que você nos chamar para a gente fazer um debate. Eu acho que a rádio tem uma capacidade de diálogo, de comunicação muito boa. Diferentemente na televisão você vai e passa às vezes 30 segundos, 1 minuto é uma eternidade dentro da televisão. E na rádio nós temos mais liberdade para poder tocar nos inúmeros temas e debater eles com toda a sua complexidade. Então você vê aqui, nós falamos sobre ferrovia, nós falamos sobre rodovia, nós falamos da área da assistência social, falamos de política. Então eu acho que isso aqui que é o importante desse diálogo. Então toda vez que você me chamar, com certeza, pode ter certeza que eu estarei aqui com você debatendo desse e inúmeros outros temas. Minha felicidade de estar aqui e convidando as pessoas que possam nos seguir nas redes sociais. Pedro Pedrocian, Pedrocian Neto no Instagram, né? Para que as pessoas possam nos seguir e acompanhar o nosso trabalho de deputado estadual. Mais uma vez quero agradecer a sua gentileza, a sua simpatia, sucesso e parabenizá-lo pela sua atuação. De fato, o senhor tem, tecnicamente, quando eu ouço as suas falas na Assembleia, é sempre uma aula, é muito didático na explicação e eu espero que essa forma de se comunicar o senhor traga para esse debate na Prefeitura, vai ser muito bom. 2024 vai ser um bom ano, profícuo para a política aqui em Campo Grande. Que venha 2024. Até lá. Gente, 7h56. Vou me despedir aqui do deputado, enquanto a gente espera das 8 horas, a gente vai liberando o deputado, que eu tenho certeza que com isso eu ganho um ponto lá com a agenda, o senhor entende. Um grande abraço, até mais. Obrigado. Fique com Deus. 106. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM.